Olá pessoal, tudo bem? Vamos então para a nossa próxima aula, né? A respeito de análise real. E agora dando continuidade àquela, digamos assim, àquela revisão de espaços métricos que a gente estava fazendo desde a aula passada, agora a gente vai estudar questões a respeito de compacidade em espaços métricos, ok? Então, novamente eu digo, né? Acredito que vocês já tenham visto coisas relacionadas a isso no curso de graduação, né, em um possível curso aí de espaços métricos. Quando vocês viram um curso de análise na reta, vocês certamente também estudaram questões relacionadas à compacidade na reta real, ok? Entretanto, quando se trata de espaços métricos genéricos, as questões envolvendo compacidade ficam um pouco mais complicada, né? Porque os critérios de compacidade que nós temos para espaços métricos genéricos, eles são mais gerais, né? Na verdade, assim, eles são mais impositivos, eles são diferentes do que aquele tipo de critério que a gente tinha, por exemplo, em espaços vetoriais de dimensão finita, tá certo? Então, por exemplo, em Rn, a compacidade dos seus subconjuntos, ela se manifesta pura e simplesmente em função desses conjuntos serem fechados e limitados, né? Na verdade, isso aí é particular de todos os espaços vetoriais normados de dimensão finita, onde um conjunto ele é compacto, se e somente se ele é fechado e limitado, tá certo? Entretanto, quando a gente está em espaços métricos genéricos, existem conjuntos que são, né? Então, em espaços métricos gerais, existem conjuntos que são fechados e limitados e, por outro lado, eles não são compactos. Tudo bem, pessoal? Então, isso faz com que aquele critério de compacidade que, eventualmente, vocês tenham visto, que valia para espaços vetoriais normados de dimensão finita, isso deixa de valer quando você está trabalhando com espaços métricos genéricos, ok? E a partir desse momento faz-se necessário você dar uma definição mais adequada para esse fenômeno de compacidade, né? Haja vista que em espaços métricos genéricos ele não se manifesta da mesma forma que em espaços vetoriais de dimensão finita, tá certo? Bom, existem algumas formas equivalentes de você definir esse conceito de compacidade, né? Mas um deles, que é muito interessante, e eu diria até que é o mais geral, pelo menos que eu tenha conhecimento, é quando a gente envolve, pelo menos no que diz respeito a espaços métricos, né? É você olhar para coberturas abertas do espaço métrico, tá? Então, para isso, primeiro a gente precisa falar um pouco a respeito do que vem a ser uma cobertura de um espaço métrico. Então, a gente diz que uma família de conjuntos, tá? Essa família está indexada em um conjunto de índices A, que eu não sei quem que é. Pode ser um conjunto finito, enumerável ou mesmo não enumerável, tá certo? Então a gente diz que essa família ela é uma cobertura de um subconjunto E de X, se por um acaso esse E estiver contido na união desses caras, certo? Se por um acaso todos esses V-alfas aqui que pertencem à cobertura, ou seja, se todos os elementos da cobertura eles forem subconjuntos abertos do espaço métrico, então a gente diz que essa cobertura ela é uma cobertura aberta. Okay? Então o que vem a ser uma cobertura aberta de um subconjunto de espaço métrico? É uma família de subconjuntos do espaço métrico cuja união cobre o E, tá certo? E se por um acaso todos esses conjuntos forem abertos, a gente diz que isso é uma cobertura aberta do conjunto E, tá certo? Muito bem. Uma outra definição ainda é o que vem a ser o que significa um conjunto ser totalmente ilimitado, tá? Então a gente diz ainda, né, que um subconjunto E de X ele é totalmente ilimitado quando, dado epsilon positivo qualquer, você consegue cobrir esse subconjunto E por uma família finita de bolas abertas de raio epsilon, tá certo? Ou seja, se dado epsilon positivo, existir uma cobertura finita desse E por bolas abertas de raio epsilon. Ok, pessoal? Então, enfim, se você for pensar aí, né, se você for desenhar, então imagina aqui que você tem um conjunto E dentro de um espaço métrico M, tá? Ele é, no caso, a gente diz, né, que ele é um conjunto totalmente limitado se, não importa o quanto pequeno for o epsilon que você dá, você consegue bolas abertas, uma quantidade finita delas que cobrem esse E, onde todas elas têm raio epsilon. Tudo bem, pessoal? Isso que significa um conjunto ser totalmente limitado. Tudo bem?
Muito bem, talvez vocês tenham visto isso num curso de espaços métricos, se foi um curso um pouco mais aprofundado, né? E agora a questão que fica é o que tem a ver esses conceitos aqui que a gente colocou com a compacidade de um subconjunto no espaço métrico, tá certo? Bom, aqui só uma pequena observação, né? É fácil ver que se o E for totalmente ilimitado, então o fecho dele também o é, tá? Fica aí como um exercício para vocês provarem, mas não é difícil, pura e simplesmente você usando a definição de fecho, né? Definição do que significa um ponto ser aderente a um conjunto, você consegue mostrar que se realmente o E for totalmente ilimitado, então o fecho dele também o é. Tudo bem? Muito bem, esse teorema aqui, pessoal, é um teorema que ele fala da equivalência entre três propriedades que a princípio não tem nada a ver uma com a outra, mas que de fato essa equivalência ela é justamente equivalente àquilo que a gente vai chamar de compacidade em um espaço métrico, tá? Então imagina o seguinte, imagina que você tenha x-ρ, um espaço métrico, tá certo? E que você tenha E, um subconjunto de x. Então são equivalentes as seguintes proposições. Primeiro, E, que é um subconjunto de x, ele é completo e totalmente limitado, ou seja, ele como subespaço métrico de x, ele é um espaço métrico completo no sentido daquilo que a gente viu na aula anterior, e ele é totalmente limitado no sentido dessa definição que a gente acabou de dar, tá certo? Então, essa daí que é a primeira condição. Então, é equivalente ele ser completo e totalmente limitado. Isso é equivalente a valer a chamada propriedade de Bolzano-Weierstrass. O que fala essa propriedade de Bolzano-Weierstrass? Ele fala que toda sequência em E possui uma subsequência convergente para um ponto que também pertence a E. Tudo bem? Então, um subconjunto de um espaço métrico, ele é completo e totalmente limitado se e somente se toda sequência nele possui uma subsequência que converge nele, e isso, por sua vez, ainda é equivalente à chamada propriedade de Heine-Borel, que diz o seguinte, que toda cobertura aberta de E admite uma subcobertura finita, ok? Ou seja, para toda cobertura que você puder construir de E, formada por conjuntos abertos, independente dessa cobertura ser ou não finita, vai existir uma subcobertura dela, ou seja, vai existir um subconjunto finito do conjunto de índices aonde essa cobertura está indexada, de tal forma que quando você faça a união daqueles abertos indexados em elementos nesse conjunto, nesse subconjunto, isso já seja suficiente para você construir uma subcobertura finita. Tudo bem, pessoal? Por exemplo, nesse exemplo aqui, isso daqui forma uma cobertura de E, tá certo? Agora, na verdade, assim, vamos pensar num outro exemplo aqui que talvez seja mais adequado, né? Imagina que você tem aí um espaço métrico, que você tenha E, um subconjunto desse espaço métrico. O que acontece? Olha só, vou criar aqui uma cobertura de E. Então, isso aqui, isso, e isso formam uma cobertura de E. Por quê? Porque a união de todos esses conjuntos contém o E, correto? Só que tem uma coisa, se eu pegar a família formada por todo mundo, exceto esse conjunto aqui, eu continuo cobrindo o E. Então, se eu escolher a família desses, por exemplo, faz de conta que esse daqui é o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, se eu pegar a família dos U's para ir indo de 1 até 5, eu já estou cobrindo. Isso daqui a gente diz que é uma subcobertura dessa cobertura que a gente colocou aqui. Por quê? Porque é uma subfamília da família que ainda cobre. Tudo bem? Então, quando eu estou falando de subcobertura, é disso que eu estou falando. Correto? Então, essas três propriedades são equivalentes, tá? Muito bem. Inclusive, quando você está estudando topologia geral, a definição de compacidade se dá em termos da validade dessa propriedade de Heine-Borel, tá certo? Então, essa daqui é aquela, digamos assim, que exige o mínimo possível de ferramentas, tá certo? Porque num espaço topológico, o conceito de ser totalmente limitado não faz sentido, né? Porque você não sabe o que é uma bola aberta, tudo bem? E mesmo o conceito de sequências em espaços topológicos, às vezes elas não se comportam tão bem quanto a gente espera, porque em espaços topológicos pode acontecer, por exemplo, de uma sequência ter dois limites distintos, tá certo? Então esse também não seria a ferramenta mais adequada para você caracterizar compacidade em espaços topológicos. Mas em espaços métricos essas três propriedades elas são sim equivalentes.
Tudo bem, pessoal? Então, como definição de compacidade em um espaço métrico, a gente dá a seguinte definição. Um subconjunto E de um espaço métrico x-ρ, ele é dito compacto se e somente se ele possuir uma e, portanto, todas as propriedades enunciadas no teorema anterior. Então, um subconjunto E de um espaço métrico, ele é compacto se e somente se ele for completo e totalmente limitado, ou então toda sequência limitada, toda sequência nele possuir uma subsequência que converge para um ponto dele, ou então toda cobertura aberta admitir uma subcobertura finita. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Então, o que acontece? No que diz respeito à compacidade, essas três propriedades, embora sejam, digamos assim, caracterizações, né, de compacidade bastante distintas, a princípio, embora de fato elas sejam equivalentes, elas são propriedades difíceis de verificar, certo? Então não é à toa que quando você está estudando espaços vetoriais de dimensão infinita, espaços vetoriais normados de dimensão infinita, o resultado que caracteriza os compactos desses espaços como sendo aqueles subconjuntos fechados e limitados é muito importante. Por quê? Aquilo oferece para a gente um critério de compacidade, ou seja, uma família de condições facilmente verificáveis, ou pelo menos verificáveis, que refletem a compacidade daquele conjunto, ok? Agora, quando a gente está trabalhando com espaços métricos genéricos, o critério de compacidade não existe, na verdade existe a definição. Cada um desses três pode ser visto como sendo um critério de compacidade. Mas conforme eu estou falando para vocês, é algo que não é tão simples assim de ser verificado, ok? Então, uma coisa interessante da gente pensar é o seguinte, bom, quando a gente está trabalhando com certos espaços vetoriais normados de dimensão infinita, né? Por exemplo, o espaço LP minúsculo, que é aquele LP que eu mostrei para vocês, ou então o espaço das funções contínuas definidas no intervalo compacto da reta. A pergunta que fica é, que tipo de propriedade tem que ter um subconjunto desses espaços para que você possa afirmar que ele é compacto? Alguém poderia dizer, claro, uma e portanto uma aquelas três propriedades. Sim, disso daí a gente sabe. Mas eu quero dizer o seguinte, por exemplo, lidando com um espaço concreto, vamos pensar no espaço das funções contínuas definidas no conjunto compacto, ok? No espaço métrico compacto. Será que a compacidade não se manifesta em termos de condições que sejam mais fáceis de se verificar? Ou seja, será que nós não teríamos um critério de compacidade, ou seja, condições suficientes para que a gente possa determinar se um conjunto de funções contínuas eles formam um conjunto compacto? Pois bem, isso é justamente o enunciado de um teorema que vai ser o teorema de Arzelà-Ascoli, que é o objeto de estudo aqui principal dessa nossa aula, que vai nos oferecer um critério de compacidade que se aplica a funções contínuas, tudo bem? Definidas em conjuntos compactos. E por que, pessoal, que isso vai ser tão importante dentro da análise funcional? Por quê? As funções contínuas, por si só, elas são muito importantes, sem dúvida, mas quando você trabalha com análise funcional, por exemplo, para resolver equações diferenciais ordinárias, equações diferenciais parciais, ou mesmo quando você está pesquisando mesmo análise funcional, né? Pesquisando espaços de funções, espaços de Orlik-Sobolev, enfim, uma série de espaços de funções mais complicados que existem, as funções com as quais a gente lida, em geral, elas não são contínuas, tá certo? Em geral, essas funções pertencem a espaços de funções que são maiores, estritamente, do que funções contínuas. Entretanto, pessoal, é muito comum que nós consigamos aproximar funções nesses espaços por funções contínuas, certo? Se não for na topologia da norma, às vezes numa topologia adequada, ok? E aí, muitas vezes, as propriedades que você consegue provar para o espaço das funções contínuas, muitas vezes isso, por densidade, isso daí passa para esses espaços de funções aos quais eu estou me referindo, tá certo? Então, por exemplo, quando a gente pensa num espaço extremamente importante que tem um caso particular que a gente viu na primeira parte do curso, vamos pensar no espaço, por exemplo, o espaço L1, digamos assim, tá? Pensa no espaço L1, lembra? L1, né, a gente viu L1 de x mi, que é o espaço das funções de x chegando em R. Vamos pensar em C, tá? Funções complexas que são mensuráveis, para as quais a integral de f de x, a integral de f de x de mi, em cima de x maiúsculo,
é finito, em módulo aqui, certo? Vamos pensar nesse espaço aqui. A gente viu que isso aqui é um espaço vetorial normado, né? Porque a norma de f, dado por isso aqui, integral módulo de f de x dmi, isso daqui é uma norma em L1, correto ou não? Só que tem um problema, esse espaço aqui ele é um espaço vetorial de dimensão infinita. Ok? De dimensão infinita. Então, a pergunta que fica é como que são os subconjuntos compactos desse espaço aqui? Bom, eu não posso afirmar com segurança, eu posso afirmar que não são simplesmente os conjuntos que são fechados e limitados, ok? Dá para provar isso, inclusive. Aí o que acontece? Poxa, mas então, para eu provar que um subconjunto desse espaço ele é compacto, eu vou ter que verificar que toda sequência possui uma subsequência que converge para um ponto dele, ou então que toda cobertura aberta admite uma subcobertura subcobertura finita, ou então aquela outra propriedade, né? Tem que provar que ele é completo e totalmente limitado? Não, na verdade existem critérios mais simples de você verificar. Ocorre que esses critérios são estabelecidos para o L1 por conta de critérios semelhantes serem verdadeiros para o espaço das funções contínuas definidas em X, claro que isso apenas quando X é um subconjunto compacto, é um espaço métrico compacto, certo? E aí, por densidade, porque as funções contínuas aqui elas são densas nesse espaço com a topologia da norma, isso foi provado na primeira parte do curso, por densidade, esse critério que a gente vai estabelecer para esse espaço, ele passa para esse daqui, tá certo, pessoal? Então, sem dúvida, é algo extremamente importante a gente lidar com essas funções aqui, com as funções contínuas, por quê? Por densidade, algumas propriedades que nós vamos provar para esse espaço de funções, essas propriedades acabam passando para funções em LP. Tá certo? Na verdade, isso aqui poderia ser feito para qualquer P, pelo menos para P maior ou igual do que 1, certo? Muito bem, então é com esse espaço aqui que a gente vai trabalhar por enquanto, ok? Muito bem, então a seguir, né, a gente vai estudar um espaço métrico especialmente interessante, principalmente por ser denso de uma grande variedade de espaços de funções, possibilitando assim a transmissão de muitas de suas propriedades para esses espaços, ok? De que espaço a gente está falando, né? Imagina que você tem x ρ um espaço métrico compacto, certo? Um espaço métrico compacto. A gente vai denotar por c de x o conjunto das funções contínuas de x chegando na reta, ok? Bom, esse espaço aqui ele pode ser visto como sendo um espaço métrico quando munido da métrica da convergência uniforme, que é a métrica do máximo, do módulo da diferença entre eles. Por que eu estou colocando o máximo e não o supremo? Porque como essas funções elas são contínuas nesse espaço métrico que é compacto, eu sei que essa função ela admite um valor de máximo e mínimo, tá certo? Toda função contínua em um espaço métrico compacto assume os seus valores de máximo e mínimo. Então é por esse motivo que aqui eu não escrevi sup, mas sim o máximo desses valores aqui, tá certo? Muito bem, então, antes da gente enunciar o teorema de Arzelà-Ascoli, que vai nos dar um critério de compacidade nesse espaço das funções contínuas em cima desse espaço métrico compacto, a gente precisa ver duas definições acerca de subconjuntos de funções contínuas, tá certo? Então imagina que você tenha f um subconjunto de funções contínuas definida nesse x aqui, tá? Então a gente diz que f é uma família uniformemente limitada se existir um m positivo que limita o conjunto imagem de todas as funções dessa família. Ou seja, se existir um m positivo de tal forma que o módulo de f de x for menor ou igual do que m para todo x em x e para todo f pertencente à família f cursiva, tá certo? Então, uniformemente limitada, por quê? Porque o mesmo m, é possível obter um mesmo m que limita uniformemente todos os elementos dessa família de funções. Ok, pessoal? Muito bem. A gente diz ainda que essa família ela é uma família equicontínua se, para todo epsilon positivo, existir um delta positivo de tal forma que, se x e x' pertencer a x e a distância entre x e x' for menor do que delta, então o módulo da distância entre f de x e f de x' é menor do que epsilon, só que isso vale para todo f pertencente a f cursivo.
Perceba, pessoal, que isso daqui é mais do que você pedir que os elementos dessa família de funções f cursivo sejam funções uniformemente contínuas. A uniformidade aqui ela é dupla. Ela vale não apenas pelo fato de que o epsilon ele depende do delta. Para uma função fixa, o delta fixado o epsilon, você consegue um delta que não depende do ponto em questão, mas sim apenas do epsilon. Mas mais do que isso, você consegue que, fixado o epsilon, o mesmo delta que sirva para uma função, ele pode ser escolhido de maneira que sirva para todas as funções, ok? Então, equicontinuidade é diferente de você falar pura e simplesmente que você tem uma família de funções uniformemente contínuas, ok? Lembre-se que toda função contínua no espaço métrico compacto, ela naturalmente já é uniformemente contínua, tá? Aqui você está pedindo mais, você está falando que a família não é a função, não é o objeto, eu estou falando do conjunto de funções. Essa família que ela é equicontínua, tá certo? Se, dado epsilon positivo, você conseguir o mesmo delta que verifique a condição de continuidade, e esse delta não depende nem dos pontos em questão e também não depende da função em questão, ok? Então elas têm assim a mesma, digamos assim, o mesmo... Queria usar uma palavra, mas não vou usar porque pode confundir com algo. Eu estava querendo falar o mesmo módulo de continuidade, mas isso é diferente porque é um outro objeto, tá? Dentro da análise funcional, né? Mas assim, dado epsilon, você consegue controlar, né, as distâncias para que, se a distância entre dois caras aqui são pequenas, né, então a distância entre as imagens também são menores do que epsilon, você consegue fazer isso uniformemente dentro dessa família de funções. Ok, pessoal? Muito bem, e agora sim a gente consegue enunciar e demonstrar o que essa demonstração não é simples, tá certo? É uma demonstração bastante técnica também do Teorema de Arzelà-Ascoli, ok? Então, o que fala o Teorema de Arzelà-Ascoli? Ele fala o seguinte, ele nos oferece um critério de compassidade para subconjuntos de funções contínuas definidas em cima de um espaço métrico compacto. Ele fala o seguinte, olha, se você pega x-rho um espaço métrico compacto, ok? E f uma família de funções contínuas definidas nesse espaço métrico compacto. Então, f ele é um subconjunto relativamente compacto, ou seja, o fecho de f é compacto, se e somente se f for uniformemente limitada e equicontínua. Então, dentro do espaço das funções contínuas definidas em um espaço métrico compacto, uma subfamília ser equicontínua e uniformemente limitada, isso é equivalente ao fecho dessa família ser um conjunto compacto. Ou seja, um conjunto é relativamente compacto, ou seja, o fecho dele é compacto, se e somente se você está falando de uma família uniformemente limitada e equicontínua de funções, tá? Qual é a vantagem, pessoal? A vantagem é que você verificar que uma família é uniformemente limitada e equicontínua é muito mais simples do que você verificar que o fecho dessa família satisfaz uma e, portanto, todas aquelas propriedades da proposição anterior. Tudo bem, pessoal? Então, novamente eu digo, isso aqui é algo central. Vocês têm que entender essa demonstração bem direitinho, tá certo? Porque realmente é uma coisa extremamente importante dentro da análise funcional, tá certo? Muito bem, pessoal. Então vamos agora, de fato, demonstrar esse teorema de Arzelà-Ascoli, tá? Então vamos lá. Suponha que você tenha, é um C e somente C, então você tem que provar a ida e a volta, né? Então primeiro a gente vai supor que F é relativamente compacto e mostrar que de fato o F é uniformemente limitado e equicontínua, depois a gente vai provar que se F for uniformemente limitada e equicontínua, então ela é de fato relativamente compacta, ok? Bom, vamos fazer primeiro a parte mais simples, que é o quê? Que é a ida, né? Então vamos supor que F ele é uma família de funções relativamente... É um subconjunto do espaço das funções contínuas que é relativamente compacto. Ok? Bom, se ele é relativamente compacto, então a gente sabe que o fecho dele ele é totalmente limitado. Concorda? Porque já que o fecho de F vai ter que ser compacto, então isso significa que ele é um espaço métrico completo e também totalmente limitado. Então, em particular, o F, que é um subconjunto do F fecho, também vai ser totalmente limitado. Ok ou não? E é claro que se ele é totalmente limitado, ele também é limitado. Certo? Bom,
Logo, já que ele é um subconjunto limitado de um espaço métrico, então você sabe que existe um m positivo, de tal forma que a distância, medido segundo aquela métrica da convergência uniforme, lá no C de x, né? A distância de f até zero, aqui é a função identicamente nula, vai ser menor ou igual do que m para todo f pertencente a f. Ora, mas pela definição dessa distância, isso significa que o máximo do módulo de f de x é menor ou igual do que m para todo x em x. E isso, no final das contas, significa que o f é uma família uniformemente limitada de acordo com a nossa definição, ok? Por outro lado, agora o que a gente quer provar é que essa família f ela também é equicontínua. Então a gente tem que fazer o quê? Tem que provar que para todo epsilon positivo, existe um delta positivo de tal forma que, se a distância de x até x' for menor do que delta, então a distância, então o módulo de f de x menos f de x' vai ter que ser menor do que epsilon, isso para todo x e x' pertencente a x e para todo f pertencente à família f cursivo, ok? Então aí para isso a gente vai explorar o fato de que f é um subconjunto totalmente limitado do espaço métrico em questão, ok? Bom, já que f ele é totalmente limitado, então o que acontece? A gente sabe que existe uma cobertura, dado epsilon positivo, fixo, existe uma cobertura finita desse conjunto f por bolas de raio epsilon sobre 3, digamos assim. Certo ou não? Então o que você sabe? Você sabe que fixado o epsilon, existem uma quantidade n de bolas abertas, centradas em funções f1, f2 até fn, que são funções contínuas, cuja união contenha o f. Ok? E aí o que você sabe? Você sabe que o x ele é compacto. Então, pelo fato de que o x é compacto, e você sabe que essas fi's são funções contínuas, então isso significa que essas fi's são funções uniformemente contínuas, porque é um exercício você provar que toda função contínua no espaço métrico compacto, na verdade, ela é uniformemente contínua, ok? Pega o livro do Elon lá que tem feito isso. Então, dessa forma, já que essa função fi para cada i, né, ela é uniformemente contínua, isso significa que associado a esse epsilon, na verdade associado a epsilon sobre 3, existe um delta positivo de tal forma que, por definição de continuidade uniforme de xi, de fi, você sabe que se x e x' pertencem a x e a distância entre eles é menor do que delta, então o módulo da distância entre fi de x e fi de x' é menor do que epsilon sobre 3. Tá? Então a continuidade uniforme de fi que nos diz isso. Dessa forma, pessoal, se você pega uma f genérica pertencente a f cursivo, você sabe que é assim, a f ela pertence a f cursivo, então você sabe que existe ela está em uma dessas bolas, correto? Não? Porque se f está contido aqui dentro, nessa união, se você pega um elemento, uma função pertencente a f cursivo, ela está em pelo menos uma dessas bolas, ok? Então eu vou chamar de f subíndice 0 o centro dessa bola que está nessa família, que contém essa função f aqui que a gente pegou, tá? Então, dada a f minúscula pertencente a f cursivo, eu sei que essa f minúscula ela pertence a uma certa bola de centro f de 0, f subíndice 0, e raio epsilon sobre 3, ok? Então, o que isso significa? Isso significa o seguinte, que se você pega x e x' pertencente a x, cuja distância de x até x' é menor do que delta, o que você sabe? Que módulo de f de x menos f de x', isso é menor ou igual. Veja, aqui eu vou aplicar a desigualdade triangular algumas vezes. Então a gente soma e subtrai f subíndice i0 de x e depois você soma e subtrai f subíndice i0 de x'. E aí você usa a desigualdade triangular duas vezes, tá? Então você vai ganhar que isso é menor ou igual do que módulo de f de x menos f de i0x, mais f i0x até f de i0x', mais f0x', f de x', tá certo? E aí o que você sabe? Veja, por um lado, o f pertence à bola de centro f subíndice 0 e raio epsilon sobre 3. Então, o supremo, na verdade o máximo, do módulo da diferença entre f de x e f0 de x, isso é menor do que epsilon sobre 3 para qualquer x. Tá certo? Porque você sabe que ele está aqui nessa bola e pela definição de norma nesse espaço é assim que funciona. Então você sabe que isso aqui é menor do que epsilon sobre 3, ok? E pelo mesmo motivo, isso daqui também é menor do que epsilon sobre 3.
E, por outro lado, como você está pegando x e x' distando um do outro menos do que delta, tá certo? Então você sabe que isso daqui, que esse f de 0, isso daqui ele é menor do que epsilon sobre 3 também. Ok? Então isso prova no final das contas, e você perceba que esse, digamos assim, na verdade é assim, para cada i pertencente a essa família, fixado o epsilon, você vai ter um certo delta que serve para ele. Esses deltas formam uma coleção finita de números reais positivos. Se você pegar um delta agora, sem perda de generalidade, menor do que o mínimo entre esses, seguramente, se essa distância for menor do que esse delta que eu acabei de falar, então isso daqui vai ser menor do que epsilon sobre 3 para qualquer um desses FIs que você tenha escolhido. Tá certo? Isso faz com que, se você tivesse pego um outro f que não é esse, que eventualmente esteja numa bola de raio epsilon sobre 3 centrada em uma outra função dentro dessa família finita que você sabe que existe, mesmo assim, isso daqui seria menor do que epsilon sobre 3 mais epsilon sobre 3 mais epsilon sobre 3, o que te dá epsilon. Tá certo? Então, no final das contas, você sabe que isso daqui vale para todo f pertencente a f cursivo. Ok? E, portanto, f realmente é uma família equicontínua. Tá certo, pessoal? Pois bem, isso daí era a parte um pouco mais simples, né? Você provar que se realmente você tem um conjunto que é relativamente compacto, então ele é uniformemente limitado e também equicontínuo, ok? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a recíproca. Então a gente vai supor que f ela é uniformemente contínua, ela é uniformemente limitada e equicontínua, ou seja, você sabe que existe um m de tal forma que módulo de f de x é menor ou igual do que m para todo x em x e para todo f em f cursivo. E você também sabe que para todo epsilon positivo existe um delta positivo, de tal forma que, se a distância entre x e x' for menor do que delta, então, módulo de f de x menos f de x', isso é menor do que epsilon, para todo x e x', tá certo? Contanto que a distância seja menor do que delta, e para todo f pertencente a f cursivo, tá? Então vamos mostrar que se você tem uma f que tem essas duas propriedades, então realmente o fecho de f, aqui está escrito f fecho, tá? Realmente é compacto. Ou seja, e para mostrar que ele é compacto, é suficiente você mostrar que ele é um espaço métrico completo e totalmente limitado. Porque vamos lembrar que ser compacto em um espaço métrico é equivalente ao conjunto ser completo e totalmente limitado. Ok? Então, muito bem. Então, vamos lá. Bom, a gente sabe que essa família F é uma família totalmente limitada. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que existe um m positivo de tal forma que o módulo de f de x é menor ou igual do que m para todo x em x e para todo f em f cursivo. Ok? E, além disso, a gente também sabe que essa família é equicontínua. Ou seja, dado epsilon positivo, existe um delta que cumpre essa implicação aqui, que é aquilo que está lá na definição de equicontinuidade, tá? Aqui eu tomei com epsilon sobre 4. Tudo bem? Muito bem. Além disso, a gente sabe o seguinte, a gente tem por hipótese que x é um espaço métrico compacto, certo? Sendo ele compacto, a gente sabe que ele é completo e totalmente limitado, em particular, ele é totalmente limitado. Muito bem, pessoal, então, dado aquele epsilon positivo, né, a gente sabe que pelo fato de que a família ela é equicontínua, você sabe que existe um delta para o qual essa implicação é verdadeira, tá certo? Agora, o que acontece? Como o x é compacto, em particular, ele é um subconjunto, ele é um espaço métrico completo e totalmente limitado. Então, pelo fato dele ser totalmente limitado, você consegue cobrir o x por bolas abertas de raio delta, por uma quantidade finita de bolas abertas de raio delta. Ok? Porque ele é totalmente limitado. Então isso significa que existe uma família finita de elementos de x, tá certo? Que vão dar origem a bolas abertas de centro neles e raio delta, cuja união cobre o x. Ok? E aí eu faço o seguinte, a gente vai tomar um m natural, um número de tal forma que 1 sobre m é estritamente menor do que epsilon sobre 4. Ok? E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai subdividir o intervalo desde menos m até m, onde eu lembro que esse m é aquele cara de tal forma que módulo de f de x é menor ou igual do que m. Então perceba que o conjunto imagem de f para todos os elementos dessa família f cursivo, eles estão dentro do intervalo real desde menos m até m, correto? Porque esse módulo de f de x
é menor ou igual do que m, então é porque f de x está entre menos m e m, tá? Então quando você olhar aqui dentro do... Faz de conta aqui que o nosso x ele é um subconjunto da reta real, tá certo? Quando você olha para o intervalo desde menos m até m, você sabe que o gráfico de toda e qualquer função f minúsculo que pertence a f cursivo vai ter que morar dentro dessa região aqui que eu estou mostrando. Entre essas duas retas, y igual a menos m, y igual a m, correto? E aí você faz o seguinte, a gente vai dividir esse intervalo em tantas vezes quanto for esses... Na verdade, assim, a gente vai dividir em 2 vezes m vezes m minúsculo intervalos de comprimento 1 sobre m. Tá certo, pessoal? Porque você sabe que esse intervalo grande, ele tem amplitude 2 vezes m maiúsculo, tá certo? E quando você for dividir esse intervalão grande em subintervalos de comprimento 1 sobre m, você vai ter 2 vezes m maiúsculo vezes m minúsculo intervalos. Tá? Vamos supor aqui que o m seja escolhido de tal forma que ele seja um número natural. Beleza? Para ser exatamente isso. Então aqui perceba que é isso aqui que a gente está fazendo. Eu tenho um intervalo desde m minúsculo até m maiúsculo, faz de conta que 1 sobre m tem esse tamanho aqui, tá certo? E aí eu vou subdividir esse intervalo em intervalos de tamanho 1 sobre m. Tudo bem? Vou ter aí um punhado de subintervalos. Muito bem. E aí isso vai determinar alguns pontos, né? Que vai ser o ponto y0, que a gente vai definir como sendo menos m, depois menos m mais 1 sobre m minúsculo, é o y1, depois y2, y3, y4, até o último deles, que vai ser o y2m maiúsculo, m minúsculo, que vai ser justamente o ponto m maiúsculo, tá certo? Muito bem. Aí o que acontece? Perceba que aqui o que a gente está querendo provar é que o f cursivo ele é um conjunto completo, o f cursivo ele é um conjunto totalmente ilimitado, tá certo? Que assim o fecho dele também vai ser. E aí, a gente também vai ter que provar que o fecho dele também ele é completo, tá? Então perceba uma coisa, olha, para cada f minúsculo que pertence a f cursivo, o que acontece? Existe uma n-upla y, subíndice i1, i2 até in, escolhido dentro desse universo aqui, tá certo? De tal forma que módulo de f de xj menos y e subíndice j é menor do que ε4 para todo j entre 1 e n. Como é que a gente faz isso? É assim. Bom, você sabe que você dividiu esse conjunto, o domínio, né, em bolas abertas de centro em x1, x2, x3 até xn, tá certo? Você sabe que o domínio está contido na união dessas bolas, beleza. E você pegou o contradomínio aqui, na verdade o conjunto imagem, o contradomínio dessas funções e você dividiu uma faixa onde você sabe que o gráfico delas mora lá dentro em uma quantidade grande de pontos, né, que são esses pontos y0, y1, y2, mn. E o que você quer é o seguinte, eu estou afirmando que para todo f minúsculo pertencente a f cursivo, eu afirmo que existe dentro dessa família de 2 vezes m maiúsculo, m minúsculo pontos, j's para j pertencente a esse conjunto, eu afirmo para vocês que existe uma certa família, tá certo? Uma quantidade finita dentro desses pontos, de tal forma que módulo de fxj menos y e j é menor do que ε sobre 4 para todo j entre 1 e n, tá certo? Isso daí eu afirmo para vocês que vale para toda f que pertence a f cursivo. Como que a gente prova isso? Da seguinte forma, veja bem. Quando você pega uma f qualquer pertencente a f cursivo, o que você sabe? Você sabe que essa função, o gráfico dela está entre menos m e m. Então eu desenhei aqui o gráfico de uma função típica aqui de f cursivo, certo? Você sabe que essa função, você pega, por exemplo, f de x1. Bom, f de x1 está entre menos m e m. Então eu vou escolher como sendo o i subíndice 1, tá certo? Como sendo justamente, porque você percebe que é o j, né, que varia entre 1 e n, tá? Então o i subíndice 1, eu defino como sendo aqui no meu desenho o y6. Desculpa, o y eu defino como sendo 5. Por quê? Porque módulo de f de xi, módulo de f de x1
a distância de f de x1 até o y5, no caso, tá certo? Vai ser menor do que 1 sobre m. Vai ser menor do que 1 sobre m. Por quê? Porque todo mundo, veja, esse cara aqui, eu sei que esse ponto aqui, ele dista desse camarada aqui menos do que 1 sobre m. Por quê? Não tem como ele distar mais. Se ele distasse mais, eu pegaria um outro cara do qual ele distasse menos, porque sempre existe. Tá certo? Por exemplo, quando você pega o j igual a 2 e você olha para o f, quando você verifica se de fato existe um y e 2 que verifique isso daqui para o x2, quando você for olhar para o f de x2, o f de x2 dá o quê? Esse cara aqui. Veja, eu posso escolher como sendo y e 2, tanto esse cara aqui, como sendo esse cara aqui, tanto faz. Mas que existe, existe. Por quê? Porque esse cara dista esse número real aqui, que é justamente a ordenada desse cara. Dista desse ponto menos do que 1 sobre m, e também dista desse ponto menos do que 1 sobre m, porque o tamanho dessa malha é 1 sobre m. E perceba que a gente escolheu 1 sobre m menor do que epsilon sobre 4. A gente escolheu isso. Então é fato que f de x2 menos y e 2, considerando o i2 como sendo 2 ou então como 3, tanto faz, ele vai cumprir essa propriedade aqui, certo? E você faz isso para todos os caras aqui. Você faz para o x1, para o x2, para o x3 até o xn. Quando você fizer isso, você vai estar fazendo o quê? Dentro desse universo de pontos aqui, você vai estar escolhendo uma quantidade n de pontos para os quais isso daqui é verdadeiro, certo? Para o qual isso daqui se verifica. Então é isso daí que a gente faz. Então é fato que para cada f, em f cursivo, existe uma n-upla de pontos escolhidos dentro desse universo aqui, tá certo? Para os quais essa desigualdade é verdadeira para todo J. Ok? Muito bem. Aí o que acontece? Para cada n-upla formada com esses elementos aqui, para o qual existe um f satisfazendo 6, você escolhe uma função e pertencente ao f cursivo, de tal forma que o e é satisfeito. Presta atenção, olha só. A gente já sabe que, dada uma função f qualquer pertencente a f cursivo, existe uma família com n pontos dentro desse universo de pontos para os quais isso daqui é satisfeito, certo? Então, quando você olha para todas as possíveis famílias de n pontos escolhidos dentro desse universo que você tem aqui dentro, tá certo? Pega todas as possíveis escolhas de n pontos escolhidos entre esses 2 vezes m maiúsculo vezes m minúsculo pontos. Quando você pega dentro desse universo de escolhas, vai existir algumas escolhas para os quais você vai ter uma função f que satisfaz essa propriedade, possivelmente tenha outras possíveis escolhas de pontos para os quais não existe uma função f que satisfaça isso. Por exemplo, imagina que nessa família f cursivo, as funções são todas assim. Você faz de conta que você só tem 2 funções nessa família f cursivo, tá? Por exemplo, essa daqui e essa daqui. Certo? Se você pegar dentro dessa família de 2 vezes m pontos aqui dentro, se você pega, por exemplo, assim, ó, x0, 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 n vezes, você não vai ter uma função f pertencente a f cursivo para o qual isso daqui vai acontecer. Porque se tivesse, essa função f, a imagem deles teria que ficar perto desses pontos e não está ficando. Tá certo? Então o fato é, dada uma função f, dada uma função f, existe uma escolha de pontos para os quais isso aqui é satisfeito, e dentro dessa família de possíveis escolhas, você faz o seguinte, para cada conjunto de n pontos que você pode escolher aqui dentro, para o qual existe uma função que satisfaça isso, você faz o seguinte, você escolhe uma função de f, tá certo? Para o qual 6 é satisfeito, uma função que você chama de e, beleza? Então, para cada n-upla formada com elementos dentre esses daqui, para o qual existe uma f em f cursivo que satisfaz isso aqui, você escolhe uma única função associada a essa n-upla. É claro que podem existir infinitas funções
cujos gráficos ficam perto dos pontos dessas n-uplas. Mas você escolhe apenas uma. Tudo bem? Quando você faz isso, você denota por E cursivo, a família dessas funções E minúsculo construída dessa forma que eu acabei de falar. Então lembre-se, para cada possível escolha de n pontos dentro daquele universo para os quais existe uma função que satisfaça isso, para cada escolha você toma uma única função e você chama de E. E é claro que essa função E está associada àquela escolha que você fez. Ok? Ela está associada àquela escolha que você fez. Para cada escolha você tem uma única função. Ok? E aí você chama esse conjunto de funções que você obtém por E cursivo. Ok? Então o que acontece? Perceba que, veja, quando você olha dentro desse universo de 2m maiúsculo, m minúsculo pontos, você tem uma quantidade finita de n-uplas que você pode considerar aqui dentro. Certo ou não? Perfeito? Então, existe uma quantidade finita de possíveis combinações de n pontos que você pode tomar aqui dentro, ainda que haja repetição. Certo? Então isso faz com que, e veja, e para cada escolha para a qual existe uma função que satisfaz isso, você tem uma função E que pertence ao E cursivo. Então é fato, pessoal, que dentro de E cursivo tem uma quantidade finita de funções. Por quê? Porque no máximo, na pior das hipóteses, para cada possível escolha de n pontos dentro daquele universo de y0, y1 até y2nm, para cada escolha, no máximo, você vai ter pelo menos uma função que satisfaz essa propriedade 6. Se você tiver, na pior das hipóteses, esse E vai ter uma quantidade menor ou igual do que 2 vezes m minúsculo vezes m maiúsculo elementos. No máximo vai ter isso. Mas de qualquer jeito, E é um conjunto finito, isso é fato. Certo? Muito bem. Ainda, veja bem, por construção, perceba que o F cursivo está contido na união das bolas abertas de centro, em elementos dessa família E cursiva e raio epsilon. Por que isso é satisfeito? Isso é satisfeito pelo seguinte. Quando você pega uma F minúscula que pertence a F cursivo, se você for analisar aqui os pontos dos quais, quando você for olhar para as interseções do gráfico dessa função F, com essas retas verticais centradas em pontos, baseadas aqui em pontos dentre os x1 até xn, né, cujas bolas de raio delta cobrem o x, você vai marcar alguns pontos aqui, certo? Pois bem, se você está marcando esses pontos, quando você marca, você pega pontos aqui dentro desse subintervalo, desde -m até m, você marca aqueles yi's que distam menos do que 1 sobre m desses pontos que você marcou. É possível você fazer isso. A gente já viu que isso acontece para todas as funções. Quando você faz isso, ora, se essa família que você escolheu aqui à esquerda, que você acabou escolhendo, né, de n pontos aqui, já que eles têm essa função f associado, né, já que para eles existe aquela função f que você pegou no começo, que vai satisfazer essa propriedade, então é fato que a essa n-upla você tem pelo menos uma função E que pertence a essa família que satisfaz essa propriedade quando você substitui o f pelo E. Correto ou não? Vou falar de novo, pessoal. A gente vai provar agora isso aqui, olha, que f está contido nessa união aqui, nessa união finita dessas bolas abertas. Por quê? Se você pega um f minúsculo que pertence a f cursivo, você marca os pontos de interseção. Você vê f de x1 dentro de próximo de qual ponto y e ele está. F de x2 está próximo de qual y e? F de x3 até o f de xn. Quando você for fazendo isso, você vai colecionar uma família com n pontos dentro desse universo aqui. Ora, o critério para você ter um elemento em E cursivo que representa essa família é o quê? É que existe uma F pertencente a F cursivo que satisfaça 6. Essa F que você pegou no começo, que pertence a esse F cursivo, pela escolha que você fez desses y1, y2 até yn, é óbvio que para essa n-upla existe uma F que satisfaz 6, porque você escolheu eles justamente de tal forma que isso aqui seja satisfeito. Tá certo? Haja vista que existe, então, haja vista que essa família aqui,
é uma família que dá origem a uma função de E cursivo, porque a cada possível escolha de N upla você tem uma função de E cursivo, para o qual isso é satisfeito, com E aqui no lugar dessa F, então você faz o quê? Você pega justamente aquela função E que satisfaz isso daqui, e você sabe que ela existe. Tá certo? Pois bem, essa função E vai ser aquela que vai estar próxima do F menos do que epsilon. Por quê? Quando você for considerar a distância de f de x até e de x, você vai interpolar isso daqui por f de xj, yij, yij, e de xj, e de xj. Perceba? Você soma e subtrai aqui dentro dessa expressão f de xj, você soma e subtrai yij e você soma e subtrai e de xj. Ok? E aí você usa uma desigualdade triangular 3 vezes de maneira a conseguir essa desigualdade aqui. Tá certo? Aí quando você para pensar aqui, o que acontece? Veja, isso daqui por um lado é menor do que epsilon sobre j. Desculpa, é menor do que epsilon sobre 4. Por quê? Porque lembre-se, esse xj é o cara segundo o qual o x pertence à bola de centro xj e raio delta. Esse xj que você soma e subtrai é aquele cara da seguinte forma. Se você pega um x pertencente a x maiúsculo, haja vista que as bolas de centro xj e raio delta cobrem o x, porque o x era compacto, então você sabe que esse x pertence à bola de centro xj e raio delta. Então você sabe que a distância entre x e x delta e xj é menor do que delta. Ora, mas como a f era uniformemente contínua, lembre-se que você escolheu, deixa eu só ver aqui qual que é o número da equação que implica nisso. Você sabe que, na verdade é assim, é pela continuidade uniforme da f, né? Você sabe que para todo epsilon, esse delta aqui já é justamente um delta de tal forma que essa diferença vai ficar menor do que epsilon sobre 4, no caso, tá? E isso daí decorre do quê? Decorre daqui, olha. Decorre exatamente daqui, olha. Você sabe que a família, na verdade é pela equicontinuidade, né? Você sabe que esse delta que você escolheu, se a distância entre dois pontos é menor do que delta, a distância das imagens é menor do que epsilon sobre 4. Está aqui. É o mesmo f de x, f de xj. Como x dista de xj menos do que delta, esse módulo dista é menor do que epsilon sobre 4. Então o que fala isso para a gente é a equicontinuidade de f, ok? Agora vamos olhar para essa parcela aqui. Pois bem, essa parcela é menor do que epsilon sobre 4, porque você somou aquele y e j justamente de tal forma que isso aqui era satisfeito. Porque você escolheu o y e j dessa forma. Então isso aqui é menor do que epsilon sobre 4. Ok? Agora, isso daqui é menor do que epsilon sobre 4, porque a família E ela está associada justamente a essa família, a essa n-upla de pontos y1, y2 até yn, e, portanto, você sabe que o y e j até o exj é menor do que epsilon sobre 4, porque isso daqui vale quando você tem o e aqui substituindo. Beleza? E o e também, isso daqui também é menor do que epsilon sobre 4, porque o e cursivo, ele está contido, o e minúsculo está contido em e cursivo, que por sua vez é um subconjunto de f, e pela equicontinuidade de f maiúsculo, todos os seus elementos são tais que, se a distância entre dois pontos é menor do que delta, a distância entre as imagens é menor do que epsilon sobre 4. Pois bem, está aqui dois pontos que distam menos do que delta, então a imagem entre eles vai ser menor do que epsilon sobre 4. Ok? No resumo das coisas, o que a gente provou? A gente provou que, se x pertence a x maiúsculo, então módulo de f de x menos e é menor do que epsilon. O que isso significa? Que a distância entre f minúsculo e e é menor do que epsilon. Ou seja, o que a gente provou no final das contas? Que o f cursivo ele está contido dentro da união das bolas abertas de centro e raio epsilon para e pertencente ao e cursivo. E como você tinha uma quantidade finita de funções aqui dentro, então você tem que, no final das contas, o f ele é totalmente ilimitado. Por quê? Porque para todo epsilon fixo você consegue uma cobertura aberta de bolas de centro, uma quantidade finita de bolas abertas de centro em pontos de f com raio epsilon que cobre o f. Tá certo, pessoal? Dessa forma o f é totalmente ilimitado, portanto o seu fecho também o é, tá certo?
E aí, no final das contas, o fecho de F ele já é completo. Por quê? Porque ele é um fechado dentro desse espaço métrico que é completo. Tá certo? Porque o espaço das funções contínuas definidas num compacto é um espaço métrico completo e, portanto, o fecho de F também ele é completo. Então, já que o fecho de F ele é tanto completo quanto totalmente ilimitado, então isso significa que ele é compacto. Ok, pessoal? Então, no final das contas, fica aí esse critério de compacidade para funções contínuas definidas em cima de um espaço métrico compacto. Tudo bem, pessoal? Que é o teorema de Arzelà-Ascoli. Ele é extremamente útil para quem vai seguir aí fazendo pesquisa na área de análise, certamente vai usar bastante esse teorema. Tudo bem, pessoal? Bom, e aqui mais assim para finalizar, né, essa revisão de espaços métricos, eu vou só relembrar com vocês o que vem a ser um espaço métrico separável, tá? Então, o espaço métrico é dito separável se ele possui um subconjunto enumerável e denso. Então, por exemplo, todo espaço métrico totalmente ilimitado, ele é separável. Por quê? Porque, no final das contas, quando você toma εn uma sequência indo para zero, você sabe que para cada εn, isso aqui seria um exercício, tá? Você pega uma sequência εn indo para zero. Você sabe que para cada n, você sabe que você consegue cobrir esse espaço métrico com uma sequência de bolas abertas de raio εn, certo? Uma quantidade finita delas. Essa quantidade finita está dentro, te dá origem aos centros dessa bola, que é uma quantidade finita de centros. Quando você considera a união, quando você considera o conjunto formado por todos esses centros associados a todos esses εn's, tá certo? Você vai obter um subconjunto enumerável, ok? E por que ele é enumerável? Porque você tem, para cada n fixo, você tem uma família finita e a união enumerável de famílias finitas te dá um conjunto enumerável, tá certo? Então você sabe que essa família de centros, ele te dá um subconjunto enumerável e denso. Por que ele é denso? Aí fica como exercício para vocês, tá certo? O Rn com a métrica usual, ele também é separável, porque Qn é um subconjunto enumerável e denso. Enfim, aí tem algumas coisas mais patológicas, né? Todo conjunto não enumerável munido da métrica 0,1 não é separável, tá certo? Porque as bolas abertas de centro de raio menor do que 1, elas vão ser formadas apenas pelo próprio ponto, tá certo? E aí você não vai conseguir nunca uma família numerável de pontos, né? Cuja união cubra todo mundo, porque você vai ter, o máximo que você vai conseguir com isso é uma família enumerável de pontos, e se você tiver num conjunto não enumerável, isso não vai cobrir todo mundo, tá certo? E por fim, pessoal, fica também a prova de que o LP e o L infinito, o LP para P entre 1 e infinito, ele é separável, enquanto que o L infinito, ele não é separável, tudo bem? E aí, para você verificar que o L infinito não é separável, na verdade, para você provar que o LP é separável, basta você construir para cada K fixo essas sequências aqui que tem 0 em todas as entradas, exceto na Késimo, onde é 1, e aí você consegue perceber que o conjunto formado pelas somas desses caras aqui, tá certo? Com coeficientes reais, isso daí dá origem a um subconjunto enumerável e denso. Tá? Eu vou pular essa parte aqui porque acho que já vimos aí coisas técnicas o suficiente nessa aula de hoje. Tudo bem, pessoal? Enfim, isso daí basicamente encerra essa parte de revisão de espaços métricos. É claro que aqui eu sei que vocês viram coisas novas também. E aí, na aula que vem, a gente vai começar a tratar de outro assunto, tá? O teorema de categoria de Baire. Tudo bem, pessoal? Então, espero que vocês tenham aproveitado e a gente se vê na próxima aula. Valeu, pessoal. Obrigado. Até mais.